Meninas, estamos ao vivo. Oi, gente. Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a doutora Érica. Nós já vamos fazer as Ela é apresentações. nutricionista. Deixa o pessoal... Deixa o pessoal entrar. Aqui, Boa noite. a voz aqui atrás é da assistente mamãe. Eu vou fazer o auxílio das meninas. Eu sou a produção. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou responder pelo meu pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Vocês podem mandar para nós, por favor? Gente, joinha, vocês- se tiver tudo certo. Vocês estão nos escutando bem? Manda um joinha. A gente quer começar, né? Sim, o pessoal está ouvindo bem. Então eu vou fazer as apresentações. Hoje as meninas estão com a Érica Toassa. Ela é nutricionista, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, a USP. Hoje, no Hábitos que Transformam, as meninas vão falar, junto com a doutora Érica, sobre a importância dos hábitos saudáveis, hábitos alimentares para o aprendizado. Eu estou pedindo para a doutora Érica aprovar a entrada. Posso? Fique à vontade. Vamos iniciar? Vamos lá, meninas? Vamos. Pode começar as perguntas? Podemos começar Fique à já? vontade. Começa as Lancheira perguntas, de três já se apresentações. conectou? Lancheira de 3 já vai se conectar. Tá, pode começar a perguntar? A gente tem algumas perguntas, doutora Érica. A gente já vai começar. A gente só tá esperando um minutinho para a Lancheira de 3, que é a minha página que eu falo sobre lancheiras. Eu tenho um perfil sobre lancheiras saudáveis, onde todos os dias eu publico não só informações sobre as lancheiras da minha filha, como também sobre alimentação saudável, principalmente para o público infanto-juvenil. Sim, isso mesmo. Podemos? Sim, a lancheira de 3 está se conectando. Tá. Primeira pergunta. A alimentação pode ajudar nos estudos? Sim, certamente. O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim, né? Eu costumo falar que muito bem se ele tiver o combustível certo. E qual é o combustível para o nosso corpo? A Os comida e a alimentos. água. A comida e a água, bem lembrado. Porque ninguém fala da água, mas a água é muito importante também. Então, com o combustível certo, a gente pode render melhor nos estudos. Muitas vezes, alguns alimentos, eles interferem positivamente nos estudos, nos dando mais foco, deixa a gente mais centrado, mais estimulado a aprender mais. E o contrário também verdadeiro. Tem outros alimentos que eles estimulam tanto o nosso corpo que deixa a gente agitado. E a gente não consegue prestar atenção. Quais são esses alimentos? Alguém tem alguma ideia que deixa a gente bem ligado? O açúcar. E é isso mesmo. Então, muitas vezes uma alimentação que tem muito açúcar, ela é tão estimulante que faz com que as pessoas não rendam tanto, porque ela perde a atenção. Por outro lado, a gente tem outros alimentos, que são as frutas, são os legumes, são as verduras, uma série de nutrientes que ajudam o nosso cérebro, que precisa de muita energia, que precisa de muito alimento, a processar melhor. Exatamente. Certo? Obrigada, doutora. Eu tenho outra pergunta. Por favor. O que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável não é um bicho de 7 cabeças. Ultimamente se fala muito de alimentação saudável, né? Então a gente fala, é saudável, é não comer esse alimento, é não comer aquele outro alimento. Mas mais do que não comer, é comer os alimentos certos. Então, uma alimentação saudável é mais voltada a incluir os nutrientes que são o que o nosso corpo precisa do que simplesmente não comer.
Então, uma alimentação saudável, ela é aquela que a gente come alimentos de todos os grupos de alimentos. Quais são os grupos de alimentos? A gente tem o grupo de alimentos que fornecem energia, que é o grupo dos carboidratos. A gente tem os grupos de alimentos que fornecem proteínas. Então, é o grupo das carnes, é o grupo do leite, é o grupo dos feijões. E a gente tem o grupo das frutas, dos legumes e das verduras, que fornecem, que a gente chama de micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Então, uma alimentação saudável é aquela que eu como com bastante frequência todos os grupos de alimentos. E como a gente consegue uma alimentação saudável? Através do hábito alimentar. O hábito é uma coisa que a gente constrói. Então, ninguém muda um hábito de um dia para o outro, mas eu vou construindo esse hábito. Então, pode ser que eu não goste de um determinado alimento. Frutas, legumes e verduras são grupos de alimentos que as pessoas tendem a não comer muito. Vocês conhecem alguém que não gosta de muito? Fala, que eu não gosto de nada de legumes? Conhecem algum coleguinha? Sim. Não precisa dar nomes. Mas a gente sempre conhece aquele que a gente fala que não come nada, que é chato para comer. Então, essa pessoa precisa ser ensinada. E como a gente faz isso? Planejando, organizando a alimentação. Então, eu tenho um planejamento para mostrar para vocês. Meu papel está aí? Produção, cadê meu papel? Enquanto isso, a Silvia está pedindo para vocês mandarem um oi. Oi! Então, O pessoal está pedindo para deixar só no Instagram porque está travando. Tem mais alguém que está travando? Melhorou? se for necessário, eu tiro do lancheira, porque depois eu coloco remoto. Tá travando o som. Tá. A gente vai tirar 1 do 2. Vai sair pelo lancheira de 3. Então, quem estiver seguindo pelo lancheira de 3, se quiser entrar, @dupla Big Bang. Aqui em cima dá para ver. Tá os dois nomes. Se vocês puderem clicar só pela dupla Big Bang. Depois a gente compartilha como colaboração com a doutora Érica. Tudo bem, doutora? Claro. Pode continuar. Obrigada, Então, pessoal, pela participação, por avisar que o som estava travando. Então, vamos falar, a gente está falando sobre alimentação saudável, o que é, e para a gente conquistar, a gente precisa treinar. Assim como a gente treina para uma prova, assim como a gente treina, a gente precisa treinar também a alimentação saudável. E uma das formas que facilita bastante é o planejamento. Então, essa é uma ideia de como planejar. Então, eu tenho o café da manhã, qual vai ser o café da manhã que eu vou comer na segunda, qual vai ser o café da manhã que eu vou comer na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Escrevendo facilita. Por quê? Primeiro, eu não preciso deixar para pensar o que eu vou comer no último momento, na hora que eu chegar lá em casa, que a mãe precisa fazer o jantar, e eu já sei os alimentos que eu preciso ter em casa. Vocês fazem planejamento de alguma coisa? Normalmente sim. Sim, né? Muito importante. Ontem eu vi na live de vocês, era justamente sobre isso, sobre planejamento, né? E na alimentação, a gente também precisa de um planejamento. Então, nada mais é alimentação saudável do que uma constância. Não adianta eu comer bonitinho um único dia. A ideia é eu comer alimentos variados várias vezes. Porque vai virar um costume. Que vai virar um costume, que vai virar um hábito. E o hábito transforma, certo? Que é o nome do programa. É o nome do programa. Perfeito. E aí agora eu vou convidar vocês a gente montar 2 pratos. O que vocês acham? Quero ver pratos bem bonitos, hein? Então, Então, quanto mais aqui- colorido, melhor, né? Quanto mais colorido, melhor. Isso mesmo. Mais cores, mais proteína.
Por que a gente precisa de mais cores? Porque cada alimento, na sua cor, está relacionado com um tipo de nutriente. Com uma vitamina, com um mineral. Como a cenoura. Como a cenoura, que é ajuda rica nos olhos. nos olhos. Vitamina A, beta-caroteno. Então, quanto mais colorido, mais nutrientes eu estou consumindo. Então, é claro que é importante comer todos os grupos. Mas se eu puder comer vários alimentos do mesmo grupo, é mais interessante. Vamos lá montar pratos bonitinhos? Saudáveis? Ok. Bia, vocês vão montar juntas ou separadas? Pode ser juntas. Juntas? Vamos lá. Juntas mesmo. Não, cada uma monta o seu. Mas eu perguntei assim, se você quer montar primeiro e depois a Isa. Juntas, né? Juntas? Ok. Então aqui a gente tem vários alimentos, de vários grupos de alimentos, e a ideia é que elas escolham, alimentos variados. E aí eu vou falar depois, hein? Não tem nota, não. E rúcula. Eu quero melão. Melão de sobremesa. E você, Isa? De sobremesa eu vou pegar morango. Morangos. Ok. Então a gente colocou a sobremesa no mesmo prato aqui. Então no prato da Bia, nós temos a presença do arroz com feijão, que são ótimas fontes tanto de carboidrato como de proteína. Tem um outro alimento fonte de proteína, que é o frango. E como fornecendo micronutrientes, nós temos a rúcula, que é uma folha, é uma verdura, e a cenoura. E como sobremesa, a Bia escolheu melão. Deixa eu ver quanto que vale esse prato. Tirou 10. E você, Bela, vamos ver. A Isabela, ela colocou o arroz, uma carne bovina, que se não fosse a carne bovina, poderia ser um peixe, por exemplo, poderia ser o frango, poderia ser um ovo. A ideia é que o ovo fosse mexido, um omelete, e não frito. Colocou a saladinha de alface com tomate. Colocou também um pouco de batata. Batata e arroz, tudo bem? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim. A ideia Os dois são carboidratos. Os dois são alimentos fontes de carboidrato. No entanto, a ideia é quando eu vou colocar esses dois alimentos, eu compartilhar. Então, não adianta eu pegar uma quantidade grande de arroz, mas uma quantidade grande de batata. Se eu quero comer os dois alimentos juntos, eu vou tirar um pouquinho do arroz e colocar um pouquinho da batata. Se fosse sem batata ou sem arroz, seria 100% de cada. Sim. Mas aí, como vai botar os dois, ou se fosse botar uma Vai ser macarrão 50% de cada. Isso. Ou 25%, 75%, do jeito que quiser. Mas a ideia é que para entrar eu tenho que dividir. Isso mesmo. Perfeito. E aí tem aqui o alface com tomate. A gente poderia colocar um pouquinho mais de cor? Poderia. Mas assim também. Aí ela colocou os morangos como sobremesa. Tá perfeito também. Nota 10. Gostaram do pratinho de vocês? Sim, eu gostei. Eu comeria todo dia. Tá. Vamos lá? Temos mais perguntas? Sim. Número 3. Número 3. Quais hábitos alimentares podem ajudar nos estudos? Então, voltamos a falar de hábito, né? Quando a gente está falando de hábito alimentar, a gente não está falando de um alimento isolado, né? Não tem milagre num único alimento. Tem um hábito que compõe o consumo alimentar das pessoas. Quais hábitos são interessantes? É isso que a gente acabou de falar. Ter uma variedade de alimentos. Então, eu consumi, por exemplo, um alimento fonte de proteína, mas vários alimentos fonte de proteína. Não dá para comer só o frango. Um dia eu vou comer o frango, outro dia eu vou comer o peixe, outro dia eu vou comer o ovo, outro dia eu vou comer a carne bovina, outro dia eu vou comer a carne suína. Então, isso que é variedade. Eu comer vários alimentos daquele mesmo grupo. Mas a gente sabe que o grande problema não é muitas vezes, esse é seu, esse é seu. Muitas vezes não são as proteínas, e sim são os vegetais. Então, é variar o consumo das frutas, variar o consumo dos legumes e das verduras. Fruta a gente come todo dia. Ai, que bom! Em qual refeição que vocês comem fruta? No café da manhã. Café da manhã. A gente come No lanche um pouco depois escolar. do...
lanches, Um né? E um lanche. pouco depois do almoço. Perfeito, 3 frutas por dia Não, é o é suficiente. Não é tipo, no lanche, na maioria das vezes eu levo maçã. Maçã. Aí E eu gosto pera? muito de comer Pera? manga depois do almoço. Muito bom, muito perfeito. Temos uma pergunta feita pelo César e eu falei que vocês já iriam responder. O horário que são feitas as refeições influencia numa boa alimentação ou pode ser a qualquer hora? Vamos lá. O horário das refeições, ele pode sim interferir. O ideal é que a gente divida as refeições, as 3 grandes refeições por dia, que a gente tem o café da manhã, que é a primeira, o almoço e o jantar. Pode ser que a gente coloque um lanche intermediário. Vocês que vão para a escola, que O estão lanche lá... da escola e o lanche depois do almoço. Isso. Vocês que vão para a escola, que Que é um estão lanche estudando, da que estão tarde. pensando, que estão se exercitando, que fazem aula de educação física, precisam desse lanchinho da manhã. Então, muitas vezes, ficar muitas horas sem comer Pode Deixa. fazer mal. deixa as pessoas ficarem um pouquinho mais lentas, com um pouquinho mais de preguiça, com dificuldade de atenção, com dificuldade no aprendizado mesmo, né? Na retenção do aprendizado, na memória. Então, voltando aos hábitos. Primeiro, variar bem. Segundo, a gente tem como o que você acabou de fazer, beber água. Né? Lembra que eu falei? Água é um alimento muito importante. A gente precisa se hidratar para que a gente tenha até um melhor poder de concentração. Um outro hábito interessante é não deixar de comer, mas comer em menor quantidade, em menor frequência, alguns alimentos. Quais alimentos vocês acham? Açúcar, Açúcar, a farinha, farinha, açúcar, sal. açúcar e a gordura. Gordura é tipo não comer todo dia por semana. A gente tem algumas gorduras, as gorduras são divididas em grupos, né? Tem um grupo de gordura que faz bem para o coração, faz bem para o nosso sistema cardiovascular e que faz bem para os neurônios, né? Porque a gente precisa lembrar que o neurônio é envolvido com uma capinha de gordura, que é o neurônio é a célula que faz a transmissão dos impulsos nervosos, que ajuda nesse processo de concentração. E tem umas gorduras que não são boas. Então, gordura de carne? Essa gordurinha parente da carne, gordura de fritura. Muito bem, Bia. Então, essas gorduras a gente tem que comer com menos frequência. Então, de hábito, variar os alimentos, beber água, incluir frutas, legumes e verduras nas refeições e diminuir o consumo de alguns alimentos, como açúcar em excesso, açúcar, sal e gordura, que é gordura saturada, que são essas gorduras que fazem mal. E também não é alimentar, mas a gente precisa pensar em atividade física, que é importante, no sono, que é muito importante, porque se a gente começa o dia cansado, a gente não rende, né? A gente começa o dia cansado e acaba com o dia cansado, porque a gente Passa o dia cansado. Passa o dia inteiro. E aí, quando a gente está cansado, a gente rende bem. Não. A gente só quer se encostar assim, ó. Não é verdade? Sim. E atividades de lazer, porque a gente precisa estudar, a gente precisa comer bem, a gente precisa exercitar, tomar vitamina D, que é a vitamina do sol, e a gente precisa relaxar também, né? Porque a cabeça precisa descansar também. Certo? Certo. Eu tenho outra pergunta também. Sim. Tem algum alimento que é mais importante para a concentração? Vamos lá. Sim, tem alguns nutrientes que são importantes para que a gente tenha melhor concentração. Mas mais do que eu pensar num alimento milagroso, porque se eu comer o salmão, esse não é salmão, né? Mas se eu comer salmão, que é rico em ômega 3, eu vou conseguir me concentrar. Sim, o salmão ele tem o ômega 3 e ajuda na concentração. Mas mais do que eu pensar num único alimento isolado, eu pensar na minha variedade, no todo alimentar, né? Não tem milagre, tem uma constância, tem um hábito alimentar. Então, mas a gente tem uma
uma dieta, que é chamada dieta do Mediterrâneo, que na realidade não é uma dieta, é um padrão alimentar. Por que eu falo que não é uma dieta? Porque dieta, quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em tirar algum alimento. Comer comida só saudável, não pensar nem um pouco no açúcar. Mas se você não comer açúcar, o sangue também precisa de Precisa, a gente também precisa. A gente tem que comer todos os alimentos, inclusive os doces. Mas não exagero, isso mesmo. Então, mais do que eu pensar nisso... Controladamente. Então, a gente tem o que a gente chama da dieta do Mediterrâneo, que é... Vocês já ouviram falar da dieta do Mediterrâneo? Não. A dieta do Mediterrâneo nada mais é do que um padrão alimentar saudável, onde eles incentivam o consumo de, ao invés de comer muita carne bovina, comer menos carne bovina e mais peixe, onde ele tem um consumo variado de legumes e verduras, onde entra o azeite. Já ouviram falar do azeite, que é bom para a saúde? Né? Para o sistema cardiovascular. Castanhas, consumo de leite e os seus derivados na forma desnatada. Então, esses alimentos... Queijo. A manteiga, ela não entraria, mas o queijo, os queijos magros, sim. Não, porque a manteiga ela vai ser rica em gordura saturada. Não é que a gente não vai comer, mas a gente não vai comer frequentemente. Então, em excesso. Nesse caso, o azeite, ele entraria como uma gordura melhor, pensando na dieta do Mediterrâneo, do que a manteiga. Né? Então, esse padrão de dieta do Mediterrâneo, ele favorece a concentração. Depois, se vocês quiserem, eu faço um post falando a respeito da dieta do Mediterrâneo. Vocês querem? Sim. Então, eu faço. Temos mais perguntas? Acho que sim. Sim. Bia, vamos lá? O que a gente leva na lancheira é importante. Pode ajudar no aprendizado na hora da escola? Gente, falar de lancheira comigo é do coração, né? Eu tenho um blog sobre, né? Eu tenho um perfil sobre lancheiras e a lancheira é muito importante, né? Eu costumo falar que lancheira não é exceção. Quantas vezes por semana você leva lanchinho para a escola, Bia? Todo dia. E você, Isa? Também. E se eu levar todos os dias alimentos variados, vai ser melhor? Ou eu esquecer e deixar para comprar na cantina da escola? Qual é melhor? Levar de casa, mas às vezes você pode. Às vezes você pode. A ideia é que a gente tenha uma lancheira variada. A lancheira a gente come 5 vezes, a criança, o adolescente come 5 vezes por semana. Então, se eu não me organizar e deixar para comprar, para mandar só alimentos práticos, a tendência é que eu mande alimentos com bastante açúcar, com bastante sal, com bastante conservante. Então, eu gosto de usar a regra dos 3. Um alimento fonte de frutas, legumes ou verduras, né? Verdura geralmente não vai, mas uma fruta, um legume, que poderia ser tomate, poderia ser batata doce, poderia ser batata, o milho. Eu gosto de mandar uma bebida, então aqui eu tenho uma lancheira. Quem falou? A Isa, né, que leva a pera. Aqui é a sua lancheira. Então a ideia é que na lancheira eu coloque uma bebida. Qualquer bebida Uma que tenha um pouco menos açúcar. que tenha menos açúcar. Como porque água, o açúcar é estimulante. naturais. Água, sucos naturais, água de coco, chás também. Né? Então, o ideal é que a gente mande uma bebida, um alimento que pode ser a fruta, e aí eu vario. Pode ser o morango, pode ser a banana, pode ser a mexerica, pode ser o melão. Mas se eu não for mandar a fruta, eu poderia mandar também o milho aqui. Poderia mandar tomate, né? E um outro alimento que vai dar mais energia. Porque que é o carboidrato. Para
meu cérebro funcionar bem, ele precisa de energia. E aí a gente vai colocar um alimento fonte, principalmente de carboidrato, que libera energia de uma forma mais rápida. Aqui eu trouxe o exemplo pão. Pão com um queijinho branco. Poderia ser um bolo, qualquer bolo. Não dá para ser esses bolinhos industrializados que a gente... Esses assim. Tipo esses, não dá. Mas bolinhos feitos em casa, como bolo de cenoura, bolo de maçã, bolo de banana. Eu faço sempre bolos salgados também, né? Muffins salgados. Poderia ser bolo de laranja. Poderia ser também... poderia mandar o milho aqui, poderia mandar uma banana com aveia. Então, são possibilidades que eu não preciso mandar apenas o biscoito, que eu não preciso mandar apenas aquele bolinho embaladinho, embrulhadinho. Você não precisa levar só o bolo, só a bolacha. Você pode levar outras coisas saudáveis, né? O pão. E como que a gente vai conseguir variar a lancheira? Todo dia ir trocando, né? Tipo, Trocando. se você levar esse pão, outra Se vez você você levar leva o pão com queijo. Se você levar o pão com queijo um dia, você pode levar o pão com alface, tomate. Uau, ó, gostei. Muito bem. A Isabela, pessoal, para quem não sabe, ela não gosta muito de queijo. Então é sempre uma dificuldade para assistente mamãe montar um lanche para Mas ela. eu não gosto de queijo. Não é que eu não. E então, o que nós fazemos geralmente? A gente manda o pão com alface e tomate. E até uma forma de levar verdura. Sim. Poderia ser o pão com azeite, né? E quem não gosta muito de Pão comer com salada, ovo. legumes, bota comer na sopa é bom também. Comer na sopa é bom, porque a gente tem uma variedade. Lanche, às vezes, ovo, pão, ovo, o alface, o tomate e outro pão. Aí fica assim, aí eu levo um potinho com uma fruta e alguma bebida. Eu gosto de levar pão com requeijão e presunto. Tá, muito bem. Temos uma pergunta aqui do chat. Para quem não come frutas, qual a melhor forma de substituir? Tá. Se não come fruta, mas come os legumes, come abóbora, come couve-flor, come beterraba, a gente já consegue fazer uma substituição. Mas, se a pessoa não come nada de legumes, às vezes a gente entrar com sucos naturais, compostos, é uma possibilidade. Se não come a fruta na lancheira, aí a gente vai deixar para consumir esse grupo de vitaminas e minerais nas grandes refeições, no almoço e no jantar. Aí entra a história da sopa da Bia, né? A Bia, eu sei que ela gosta bastante de sopa. E é uma forma bem interessante da gente variar o consumo das vitaminas e dos minerais. Tem algum alimento que não devemos comer? Vamos lá. O que vocês acham? Acho que não. Acho que Porque a gente não tem que devemos comer, não. Mas, tipo, comer moderadamente, sim. Sim. Na realidade, a alimentação saudável, tudo pode, tudo entra. Entra o doce, entra o doce. Entra o doce todos os dias? Não dá para comer o doce todos os dias. Não dá para ter todos os dias a sobremesa brigadeiro. Mas eu posso comer o brigadeiro, né? Então, esse não poder comer é uma questão que eu, enquanto nutricionista, não incentivo. Mas o que eu incentivo é a moderação, é a frequência de consumo, né? A gente sabe que tem alguns alimentos que não são muito interessantes, que muitas vezes nem alimento né? Se eu pensar aqui no tomate, eu tenho tomate in natura, é um alimento. Mas quando eu penso no ketchup, que foi feito do tomate, Ele não passou é totalmente. passou por tanto processamento, adicionou conservantes, aditivos, Sódio. sal, isso mesmo, que passa a ser o que a gente chama de alimento ultraprocessado, que são alimentos que eles sofreram tantos processos de E às vezes nem tem industrialização, gosto mais, né? nem tem gosto. Então, é claro que eu não vou deixar de comer o ultraprocessado, mas a ideia é não comer com tanta frequência,
né? Eu diminuir a frequência. E aí aqui a gente tem uma cestinha aqui de alimentos que a gente deveria consumir com menos frequência. Então a gente tem aqui os bolos confeitados, não falei, não é o bolinho lá da lancheira. Bolos feitos à mão. Tipo, bolos caseiros. Os bolos caseiros que a gente consegue controlar melhor, a gente pode colocar mais fruta, pode diminuir o açúcar, mas aqui então pudim, bolo, brownie, que são alimentos que têm uma quantidade de açúcar muito grande e que não deveriam ser consumidos com tanta frequência. Também tem os biscoitos, seja biscoito recheado ou esse tipo de biscoito confeitado também. E a gente tem alguns outros alimentos, então os embutidos, como salsicha, linguiça, as frituras. O brigadeiro também está aqui na classe dos açúcares. Frios, como salame, mortadela. A ideia é diminuir a frequência. Deixa para comer mais no final de semana, deixa para comer mais eventualmente. No dia a dia, a ideia é que a gente tenha uma alimentação mais rica em nutrientes e mais pobre em açúcares de rápida absorção, que são os carboidratos simples, em reduzir a quantidade de sal que a gente consome, reduzir a quantidade de gordura saturada que a gente consome. E os queijos? Os queijos, vamos lá. Quanto mais amarelinho for, mais curado ele é. O que quer dizer isso? O que é a cura? A cura é o processo que o queijo ele passa para ir perdendo a água dele. Quando eu vou perdendo a água, eu vou concentrando... Queijo branco. Queijo branco vem um potinho que é cheio de água. Quando eu vou concentrando, eu vou tendo uma quantidade maior de cálcio, que é legal, uma quantidade maior de proteína, que é legal, mas também uma quantidade maior de gordura saturada. Então, se a gente puder optar pelos queijos menos curados, tem proporcionalmente menos gordura. Não quer dizer que não tenha, mas tem menos, porque não concentrou. Tá bom? Posso tirar esse prato aqui, que está muito grande. Põe aí, por favor. Temos mais perguntas? A última pergunta. A última? Já? Vou falar aí nisso, antes de fazer a última pergunta, se o pessoal que estiver nos assistindo quiser mandar alguma pergunta, vai mandando, que assim que a Isabela fizer a última pergunta e a doutora Érica responder, eu faço as perguntas do chat para a gente finalizar. Tá bom. É verdade que precisamos comer a cada 3 horas? O que vocês acham? Eu acho que, tipo, não 3 horas, mas não começou as 3 refeições. Tipo, lanche da tarde. Ai, Bia, perfeito. Você quer ser minha assistente nutricionista? Assim, não tem um reloginho dentro da nossa barriga, né? A gente, claro que não dá pra comer às 7 horas da manhã e depois comer às 5 horas da tarde. Mas eu não preciso ficar, vai dar 3 horas, ai, preciso comer. Não precisa ter esse desespero, né? É quase uma regra, ai, preciso comer a cada 3 horas. Esse comer a cada 3 horas é muito relativo. Depende de pessoa para pessoa. Depende do horário que ela acordou, da hora que ela vai dormir. Então, Da hora que normalmente ela come. que ela come. Então, uma pessoa, vamos pensar. Ela é acostumada a comer em cada horário. Tipo, a gente toma café da manhã, a gente acorda mais ou menos 6h30. 6h30, tá. Então a gente entra em cama às 7. Então, tipo, 6h45 a gente toma café. Aí, lanche da escola a gente toma 10 horas. Almoço, 12h30, mais ou menos. Tá. Janta 7, 8 horas. E a gente vai pra cama 9 horas. Tá. E Então, vamos... de vez em quando a gente tem... De vez em quando não, né? Que a gente vai pra cama. Verdade. Né? Sim. E daí tem os lanchinhos com frutas. Então, vamos lá. Vou pegar o exemplo de vocês. Vocês acordam 6 e pouquinho, tomam um lanche antes das 7, porque 7 horas já precisa ir pro colégio. E aí, tomaram o café da manhã, primeira refeição. Quando dá 10 horas,
Essa refeição não tem muito como negociar o horário, porque é o horário do lanche do recreio, né? Do lanche da escola. Mas o que a gente pode negociar, a quantidade que a gente vai mandar aqui. Porque tem crianças que vai ter um pouquinho mais de fome, vai comer um pouquinho mais. Tem crianças que vão comer um pouco menos. Mas isso depende da pessoa. Da pessoa. E tem da fome do dias. dia. E tem dias que a gente tem mais fome e tem dias que a gente tem menos fome. Às vezes muda o tempo, esfria, a gente fica com um pouquinho mais de fome. Então, por isso que não dá pra gente padronizar. Todo mundo precisa comer a cada 3 horas. Não. Tem dias que eu vou ter mais fome, tem dias que eu vou ter menos fome. Mas aí vocês fazem um lanchinho da manhã. Depois tem o almoço. Não dá 3 horas. Porque é o horário que vocês têm. Porque depois vocês vão ter outras atividades. Tem inglês, tem teatro, tem academia que vocês fazem, não é? Então, piano. E aí depois, à tarde, vocês têm um horário, uma janela grande, né? Da 12:30, que vocês almoçam, até o horário do jantar, às 19. Não, mas a gente tava, tipo, mais ou menos 1 hora, 2 horas depois do almoço. Acho que é 1. Porque a gente janta 6, 7 horas. Uhum. A gente tá no lanche da tarde, que normalmente não é um lanche. É mais uma fruta. Uma né? fruta. Tipo, Então, manga. é uma pequena refeição, né? Um lanche que a gente chama de lanche intermediário, uma pequena refeição. Então, no caso de vocês começam às 7 horas da manhã, tem muitas atividades, vocês são crianças, precisam de concentração, precisam se desenvolver. Então, no caso de vocês, eu vejo como positivo fazer essas refeições intermediárias. Né? Fazer o lanche da tarde, o lanche da manhã. Mas tem pessoas que acordam às 8 horas da manhã, ou tomam café da manhã às 8, e que almoçam ao meio-dia. Essa O pessoa pessoal não da tarde, que faz aula da tarde, é uma rotina completamente diferente. Então, para eles, talvez o lanche da manhã não seja necessário, porque eles tomam Eles tomam devem um café acordar um pouco mais tarde. até mais tarde e almoçam um pouco mais cedo, porque eles precisam entrar no colégio. Então, Por volta de uma 3 horas da tarde. Então, para eles, talvez não seja necessário esse lanche da manhã. Então, essa questão de que ser obrigado ou não é muito individual. É muito de pessoa para pessoa, de período para período. Certo? Certo. Eu vou falar algumas das questões que nós recebemos na caixinha de perguntas de hoje à tarde e uma que nós recebemos agora aqui no chat. Tá. Doutora, qual a sua opinião sobre o consumo de refrigerantes? Vamos lá. O que é o refrigerante? É uma água gaseificada com um extrato e açúcar, né? O refrigerante, ele precisa ser apresentado para a criança pequena? Não. Ele é proibido? Também não. Mas ele não é uma bebida que deveria participar. Não, é uma bebida que deveria participar de todas as refeições de uma forma rotineira. Então, ao meu ver, ele é uma bebida que desnecessária, que deve ser consumida com baixa frequência. Tauan está dizendo perguntas e respostas, mas não responde a gente, chorinho. Tauan, se você puder mandar de novo, eu não vi. Enquanto isso, eu vou ler uma dos stories. Tá. Mas faz de novo, tá? Perfeito. Vamos lá. Qual a quantidade de café pode tomar por dia? Nós estamos falando, se a gente for pensar num adulto, a gente pensa até 4 xícaras por dia. Assim, o café vai depender muito do tipo, se ele foi um café coado, se é um café expresso, se é um café, do tipo de processamento desse café. Então, a gente tem a quantidade que até 300 miligramas de cafeína dia é uma quantidade boa que não geraria grandes desconfortos, né? Não excitaria muito. Mas se eu for pensar em criança, não é essa a recomendação, né? Como aqui a gente está falando mais para um público infanto e juvenil, mas para adultos a gente pensa 4 a 5 xícaras, porque depende do modo de preparo. Para criança, aí é caso a caso individual. Acho que a criança, tipo, algumas gostam, mas a maioria não gosta de café. Sim, a maioria. Eu era uma criança que não tomava café. Hoje eu adoro café.
desempenho nos estudos com alimentação? Fazendo um planejamento alimentar, né? Oferecendo para essa pessoa, para o seu filho, alimentos variados, diminuindo o acesso a muito açúcar, a muitos alimentos estimulantes, e não deixando de colocar todos os dias frutas, todos os dias legumes, todos os dias verduras, colocando proteínas de boa qualidade. Então a gente está falando do peixe, a gente está falando do ovo, está falando do frango, também da carne bovina, mas com menos gordura. Doutora, você acha que devemos consumir quanto de açúcar por semana? A recomendação de açúcar por dia não deve ultrapassar 10% do total de calorias que a gente consome por dia. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu precise de 2.000 quilocalorias por dia. A recomendação, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, é de até 10%. Então, eu teria 200 calorias vindas do açúcar. Essa é a recomendação. Não quer dizer que a gente precise consumir tudo isso, mas muitas vezes, consumindo bebidas açucaradas, a gente ultrapassa essa recomendação de uma forma muito rápida. Perfeito. Meninas, o Center Gastronomia entrou, dei um oizinho para ele. Oi. Olá! Temos uma outra pergunta. O que a senhora tem para falar sobre o consumo de salgadinhos chip? É polêmico, né? Assim, entra naquela classificação de alimentos que a gente deve consumir com baixa frequência. Os salgadinhos, os chips de uma maneira em geral, né? Os empacotados, eles têm uma quantidade muito grande de sal, né? E tem uma baixa quantidade de nutrientes importantes. Eles não vão ter quase nada de vitaminas, quase nada de minerais. Ele vai ser um salgadinho que muitas vezes de origem do milho, né, de uma fonte de carboidrato, mas repleta de sal e repleta de realçadores de sabores, né? Eles colocam corantes que fazem parecer que é tipo bacon, tipo queijo, e que estimulam demais as papilas gustativas, que é o nosso órgão de sabor, e a criança, a pessoa vai se acostumando a esses sabores muito fortes. Aí quando vai comer alguma coisa que não tem um sabor tão pronunciado, acaba estranhando. Então, não vejo como um alimento que deveria ser consumido com bastante frequência. Certo. Eu vou fazer uma pergunta que eu recebi nos stories, e a pergunta tá, eu acho que talvez ele tenha perguntado nos stories e agora. Se não for, me corrija. Vamos lá. Existe alguma contraindicação de se ter uma refeição pesada antes de um momento de estudo? Essa foi a pergunta que nós recebemos nos stories. E agora, Tauan perguntou, doutora, comer muito tarde da noite antes de dormir pode ser prejudicial ou causar mal digestão? Então, as duas têm uma relação muito grande, né? O ideal é que antes que eu vou de um momento, de uma prova, seja uma prova de estudos, ou seja de um momento que eu vou parar, que eu vou me organizar para estudar, seja de uma prova de educação, uma prova esportiva, o ideal é não fazer uma refeição muito volumosa, de alimentos que demorem muito pesada, de alimentos que demorem muito para ser digeridos, serem metabolizados. Por quê? Porque a pessoa vai... a digestão é um processo que requer energia, gasta-se energia, né? A gente gasta 10% da nossa energia por dia para fazer a digestão dos alimentos. E se eu tiver que ficar, meu alimento tem que ficar processando muito, eu vou ter baixo rendimento, eu começo a ter sono, então não seria o ideal. E a mesma coisa à noite. Imagine que na hora que eu vou dormir, meu corpo está funcionando lá, eu só estou dormindo. Mas se eu tiver que fazer uma digestão de alimentos muito pesados, muitas vezes eu tenho um sono mais difícil, um sono mais movimentado, e aí eu não descanso bem, no dia seguinte eu acordo cansada, e aí é uma cascata, e aí eu não tenho uma bola bem de neve uma bola que de vai neve. gerando um grande problema. Então, o ideal é que a gente tenha refeições mais leves antes de provas e antes de dormir também. Refeição mais leve não é só legumes, não.
Mas não dá para É ser, comer né? menos. E quais são alguns desses alimentos? Pesados? Sim. A gente pensa, vamos, um hábito que é bem do brasileiro, comer feijoada, uma pizza com bastante calabresa, bastante gordura, algumas preparações, algumas carnes que são muito gordurosas, como costela, linguiça. Então, esses alimentos, eles demoram mais para ser digeridos, porque eles precisam de mais etapas, né? A digestão são vários processos químicos. E aí, alimentos que têm bastante gordura na composição, bastante proteína na composição também, eles demoram mais para serem quebrados, metabolizados. Muito bom, doutor. Ouço dizer que o ovo é muito bom, mas comer demasiadamente pode fazer mal? Vamos lá, o ovo sim é um alimento que ele tem uma quantidade proteica significante. Ele tem a colina que ajuda nos processos de aprendizado, enfim. No entanto, aqui na gema do ovo a gente tem o colesterol. Então, hoje ficou uma moda comer muito ovo. Tem pessoas que comem, sei lá, uma dúzia a mais por semana. O ovo é um alimento interessante, que tem uma proteína de origem animal interessante, tem baixa quantidade de gordura, mas tem bastante colesterol na gema. Então, dá para consumir o ovo, mas 2 ovos por dia está mais que suficiente. Perfeito. Nós encerramos as perguntas agora. Se o pessoal tiver mais alguma questão, pode mandar para nós ou por direct, ou direto para a doutora lá no Lancheira de 3, ou mesmo no comentário do feed que nós vamos deixar disponibilizada a live. Então, meninas, o que a gente faz agora para a doutora Érica? Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora. Imagina, eu gostaria de agradecer o convite da dupla Big Bang, falar que esse projeto de vocês é um projeto incrível, que, assim, é o que eu acredito, a gente só vai evoluir se a gente melhorar o nosso hábito, né? O hábito, de fato, ele transforma. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, adora viu? esse trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima live. obrigada.